Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o o jogo NFT Plant vs Undead, assim como vários outros, né? Assim como Axie Infinity, tem Binomon, tem vários games aí que estão vindo NFT, se eu não me engano Mir 4 também é outro jogo. Eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona, né? Como vocês podem ver, o Plant vs Undead, deixa eu colocar aqui na... Opa, acho que eu fechei. Deixa eu colocar aqui no dashboard. Pronto, o Plant vs Undead, ele basicamente seria isso, né? Que vocês estão vendo aqui na tela. A gente executa no navegador mesmo, numa aba do navegador mesmo, que no caso aqui eu estou usando o Google Chrome. Tem alguns critérios, né, para eu estar usando o Google Chrome, porque você precisa ter uma conta na MetaMask, que seria aí basicamente um local, uma carteira virtual de criptomoedas, certo? Então, para quem não entende, o jogo NFT, basicamente falando, ele vai ser um jogo na qual você vai estar jogando. A maioria deles são jogos relacionados assim a navegador, ou seja, são jogos mais simples. O que eu vi que era um pouco mais complexo, um pouco mais desenvolvido, seria o Mir 4, que aí já tem um gráfico 3D, já tem acho que tem uma engine, algumas coisas assim. Mas como o intuito do canal é falar sobre investimentos e trade, eu vou explicar aqui porque que eu trouxe o Plant vs Undead. Primeiro porque eu fiz a conta nele, né? Então eu estou dentro do jogo. É um jogo na qual ele é bem simples e ele é um jogo na qual você vai realizar investimentos, basicamente falando. Você vai comprar uma planta, por exemplo, no caso, por exemplo, assim, no caso do Plant vs Undead seria a planta, né? Mas existe o NFT de carro, o Binomon, se eu não me engano, é tipo uns Pokémons, uns dragões, algo dessa forma. Então, cada jogo vai ter um critério, digamos assim, né, para você poder começar, uma forma de você começar e a sua personalidade, né? Que no caso aqui do Plant vs Undead são plantas. Que você vai, plantas de vários tipos e várias formas, que você vai estar procurando dentro do jogo para comprar, e em determinado tempo daquela planta ela vai finalizar, ela vai encerrar aquele ciclo, né, e você teria o retorno que se chama LE, que é a moeda do jogo, tipo o gold do jogo. Então é bem simples, eu fiz a conta aqui já, já tenho uma mama, que uma mama significa uma planta tipo um girassol, um exemplo, né, que na qual no final de 6 dias ele vai fornecer 850 LE, 850 LE. O que é LE, Diego? LE basicamente é o gold do jogo. Esse gold do jogo você consegue converter para BNB não, para PVU. Deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. Esse LE você consegue converter para PVU. O que é PVU? PVU é aí que entra a questão do canal, né? O PVU ele basicamente é a criptomoeda do jogo, é o que vai fazer movimentar isso daqui. O gold do jogo, que é os LEs, são para fazer transações dentro do jogo e você converte em PVU, que é realmente a criptomoeda, que é ali que vai ser onde vai ser feito o trade, digamos assim, né? Ou você vai comprar ou vender o seu PVU. Então, de uma certa forma, no final das contas, você vai estar fazendo um trade. Como se fosse comprando e vendendo uma ação. Então, dessa forma, o PVU ele tem um gráfico. Você não consegue ver esse gráfico. Aqui está ele, eu consegui encontrar pelo poolcoin.app, né? O PVU você consegue analisar um gráfico, então é algo que a gente consegue aplicar análise
técnica ou algum outro tipo de análise, digamos assim, porque ele tem candles. Pelo TradingView eu não consegui ver direto, certo? Por algum motivo não encontra lá, não sei porquê. Mas aqui mostra a estrutura do gráfico, mostra uma valorização do PVU, obviamente. Obviamente também que é algo bem arriscado. O servidor ele vem entrando em manutenções constantes, porque a quantidade de players, de jogadores que entrou foi muito alta. Né? Aqui ele me diz que eu sou do grupo 6, os desenvolvedores fizeram alguns grupos, do 1 ao 12, justamente para separar as pessoas e você entrar no grupo daquele momento, né? no seu grupo, porque as pessoas, basicamente, elas estão fazendo o seu investimento e o tempo todo estão dando aqui um F5, sem ser o momento de entrar aí. Todas as vezes que você fica fazendo isso, sobrecarrega o servidor. Então eles estão dividindo em vários grupos para não superlotar, basicamente falando, o servidor cair. Então, para dar tempo de todo mundo fazer suas coisas. Aqui agora eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque não está abrindo para mim, eu sou do grupo 6, ainda não chegou a hora, né? Existe uma tabela em vários outros grupos aí da internet ou no YouTube, você vai ver. Existe uma tabela que mostra a divisão dos grupos e os horários e tudo mais. Beleza? Então, isso de ficar apertando aqui não se deve fazer. Eu estou apertando aqui para mostrar para vocês, mas é o intuito do vídeo. Isso aqui não se deve ficar apertando aqui, ó, desculpa, ficar apertando aqui não se deve fazer para não sobrecarregar o jogo. Aí vamos agora para a parte do trade em si, né? O PVU, ele, como eu falei, você precisa ter uma conta na MetaMask. Primeiro você faz uma conta na Binomo e aí faz algumas conversões de moedas para conseguir adquirir o PVU. Não é nada difícil, tem vários outros vídeos aí no YouTube de tutorial. São as conversões simples que você vai fazer. Lembrando que quando você vai fazer essas conversões, que você vai colocar o dinheiro tanto na Binance quanto na... Eu falei Binomo, né? Mas é tanto na Binance quanto na própria MetaMask ou algo dessa forma, sempre precisa ser o seu CPF. Não façam Pix ou transferências de CPF diferente. Se você abriu a conta na Binance com o seu CPF, todas as transações que você fizer para a Binance precisa ser no seu CPF e assim por diante. Tudo no seu CPF. Ou no CPF de quem foi aberto o negócio, né? Justamente para ele não ter bloqueio. Se acontecer isso, vocês precisam entrar em contato com a Binance. Vou botar aqui Binance Suporte Brasil. Aqui, ó, vocês entram em contato com a Binance. Entra aqui, aperta aqui nesse suportezinho. Aqui, ó. Entra aqui, vocês vão apertar aqui. Vai aparecer algumas coisas para vocês responderem, certo? Vocês vão colocar aqui depósitos e saques. Aí vocês escolhem aqui qual foi o problema, que no caso foi esse aqui. Não creditado, o dinheiro não cai, porque ele fica bloqueado. E aí começam a responder as perguntas e abrem um chamado lá que eles fazem um estorno de forma bem rápida e sem problema nenhum. Beleza? Voltando aqui para o PVU. Então, aqui a moeda do jogo atualmente ela está em torno de $20. Então, um PVU equivale a $20. Aqui, ó. Tá vendo no cantinho? Um PVU equivale a $20. E depois desse PVU você pode fazer a troca por alguma criptomoeda ou, enfim, fazendo essa troca para alguma criptomoeda, BNB por exemplo, você pode fazer o saque lá na Binance, solicitar, você joga lá para eles e para a plataforma deles, né, e basicamente tira o dinheiro. Então é mais ou menos assim que é feito o saque no Plant vs Undead. Você converte lá no Plant vs Undead de LE para PVU, de PVU você converte para alguma cripto, e essa cripto ela vai estar na sua MetaMask, você joga para Binance e solicita o saque. Beleza? O que é interessante falar aqui sobre o Plant vs Undead? O interessante falar sobre o Plant vs Undead é que ele tendo esse gráfico, podemos ver os candles aqui, conseguimos fazer análise técnica.
né? Então, com relação à análise técnica, o que a gente consegue ver aqui? Muita gente pergunta, vai valorizar, vai desvalorizar, o que está acontecendo? Primeiro, a moeda está valorizando, porque a gente vê ela subindo. Perceba que não tem nenhuma média, nada assim. A gente vê ela subindo, o volume também subindo muito, pela quantidade de jogadores que entraram de forma excessiva, certo? Então compraram de forma excessiva o PVU. Ele já chegou a bater aqui 24, 25 dólares, mais ou menos nessa casa. E agora está meio que dando uma lateralizada aqui, nem vai nem vem. Então, para o valor inicial que você entra de 350 LEs, que seriam 5 PVUs, seria mais ou menos a 20 dólares, de 500 a 600 reais você precisaria desembolsar para começar a fazer isso, digamos assim. Então, dessa forma, você vai conseguir comprar os seus 5 PVUs, e a partir do momento que você transformar em LE, você entra aqui nesse gráfico, digamos assim. Isso de forma intuitiva, né? Isso não é, sua posição não fica marcada aqui no gráfico dizendo se está subindo ou se está caindo. Não é assim, mas no final das contas, quando você comprar o seu PVU, você vai comprar ele a um determinado valor, e aí você vai entrar aqui em alguma posição. Beleza? Então, basicamente é isso. No final das contas, os jogos NFTs, você está fazendo trade, você está comprando e vendendo aquela criptomoeda do jogo e convertendo ela depois, então você vai estar fazendo um trade acreditando em alguma valorização ou desvalorização. Precisa ser dito que é um investimento de alto risco, certo? Para quem não entende de trade, ou quem não entende nada de mercado, muita gente está só comprando e colocando os 600 reais lá e não tendo ideia do que é, só porque tem outras pessoas também colocando e sacando e tendo lucro, mas são pessoas que já têm uma certa noção do que é isso aqui, do que é isso aqui, do que se trata isso aqui, ou do que se trata esse tipo de investimento. Então, vocês precisam ficar atentos. Vale lembrar o quê? Eu vejo muitas pessoas perguntando, é lucrativo? Sim, é lucrativo. Até quando? Ninguém sabe. Pode acabar da noite para o dia? Claro, pode acabar da noite para o dia, assim como uma ação pode acabar da noite para o dia. O jogo está em fase de beta, então começou há pouco tempo. Obviamente que quem entra cedo, se isso realmente valorizar como estamos achando, né, o percentual de lucro é maior, e consequentemente quem entra depois, como vai um exemplo, se valorizar, isso aqui vai aumentar, que seria o passe inicial, e como você precisa ter 5 moedinhas dessa, né, 5 trevos, 5 PVUs, você vai estar investindo mais do que 500 reais ou 600, e aí vai dependendo da onde ele for chegando. Então isso você precisa ter atenção antes de fazer, precisa ter atenção nos procedimentos que você vai fazer para fazer as transferências dos dinheiros, né, para Binance, para MetaMask, depois para o PVU, as conversões e tudo mais. Precisa ser feito uma única vez quando você estiver lá dentro do PVU, por conta de lags, como tem muita gente entrando ao mesmo tempo. Muita gente afobada aperta 2 vezes para fazer as mesmas coisas lá no PVU, para comprar ou para vender lá dentro do jogo, e como tem lag, ele acaba pegando mais do seu saldo e aí atrapalhando, né, o seu farm ou as suas plantaçõezinhas, um exemplo. Beleza? Mas entendam que isso não é de hoje, os jogos NFTs já existem há um tempo, agora estão dando um boom, digamos assim. É uma renda variável, então ocorre uma valorização na qual o preço ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ou sobe, desce, ou cai, e aí ou sobe ou cai, enfim. Ele faz o movimento de acordo com o que as pessoas compram e vendem. Então isso daqui também precisa ser analisado antes de você fazer qualquer tipo de investimento e entender o que significa. Basicamente é isso, é simples, é um jogo de navegador. Não tem muito o que fazer, é só essa tela, como vocês podem ver aqui a minha conta real.
É só essa tela. Depois de 6 dias, se você plantar uma mama, que é uma florzinha, você tem 850 LE. 6 dias, 850 LE. O LE você vai trocar por PVU. Você vai trocar por PVU, que isso aqui vai dar 8,5 PVU. Na cotação atual de $20, isso aqui daria R$ 850 mais ou menos, talvez um pouquinho mais. R$ 850 mais ou menos, você tira todo o seu investimento, porque você precisa só de 5, né? Você tira o seu investimento e aí fica ainda com 250 mais ou menos, né? Então, teve outras pessoas que entraram mais cedo que acabaram gastando 350, né? E já conseguiram fazer os seus saques. Aí vai depender de qual planta você vai comprar lá dentro do jogo, se é que demora 6 dias, se é que demora 3, uma custa mais caro, uma custa mais barato. E aí vão ter várias outras pessoas falando aí também na internet que vocês podem pesquisar. Mais pra frente eu posso trazer algum outro tipo de vídeo sobre o Plant vs Undead, mostrando como é a tela, como é a interface dele e o que deve ser feito. E basicamente em 10 minutos você termina de fazer o jogo no dia, digamos assim. Você precisa ficar monitorando sua planta nos seus horários, mas não tem muito o que fazer. Você rega a planta e acabou. Espanta o corvo se tiver e acabou. São 2 procedimentos. Mais pra frente a ideia é colocar um PVP também. Um PVP, tipo um Clash Royale, alguma coisa assim, não sei como é que vai ser ainda. Mas se realmente isso daqui der certo, a intenção do jogo é crescer. Beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Qualquer informação vocês podem colocar aí nos comentários. Tamo junto, fiquem atentos ao grupo de vocês e não precisa ficar atualizando a página o tempo todo. Quando for o momento de entrar, quando você entrar nessa página, ele já vai carregar. Beleza? Qualquer coisa eu trago mais informações para vocês, mostrando a tela do jogo. Tamo junto, valeu, falou, é nóis!